Kevin Owens e Randy Orton estão de volta ao SmackDown e olha, eles trouxeram muito barulho. E também tivemos a estreia da Tatum Paxley. E vocês tiveram opiniões muito interessantes sobre tudo o que aconteceu nesse último SmackDown. Então, se vocês quiserem saber se vocês apareceram no vídeo e se vocês quiserem saber os meus comentários a respeito dos comentários de vocês, veja esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber as minhas opiniões sobre o que está acontecendo no SmackDown. Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o Sincerão da Galera do SmackDown do dia 7 de agosto de 2026. Vem comigo e vamos ver o que eu acho a respeito desse show. Mas antes, não deixa de sentar o dedo no like, hein? Porque isso faz com que o YouTube distribua nosso vídeo para cada vez mais e mais pessoas, beleza? Então vamos que vamos, vamos começar aqui com o Fusion, que vai falar o seguinte. Pela primeira vez em muito tempo, a WWE acerta no SmackDown. Lutas nem foram foco, e sim as promos envolvendo o Main Event. Olha, eu confesso que o show ele foi um tanto quanto estranho, né? Porque quando você para pensar assim, a gente tá vendo um show da WWE, a gente espera hoje em dia que cerca de metade do tempo de tela, sem contar comercial, seja de luta. Então, no SmackDown, por exemplo, o tempo de tela, sem contar o intervalo comercial, é 1 hora e 20. E aí você espera que dessa 1 hora e 20, pelo menos meia hora, ou melhor, pelo menos 40 minutos seja de luta. E olha que a gente tem que considerar que a gente consegue ver as lutas atravessando o intervalo comercial. Se você for parar para pensar então, se você for considerar lá nos Estados Unidos, que é 1 hora e 20 com intervalo comercial, sem contar o intervalo comercial, as lutas elas não poderiam atravessar o intervalo. Então as lutas atravessando o intervalo, o americano não vê. Se você for considerar isso e ver esse show, ele de 1 hora e 20 de tempo de luta exibida para os americanos teve aproximadamente 20 minutos. E você pode olhar para isso e você fala assim, meu Deus do céu, a WWE realmente está abdicando da ideia de ser uma companhia de luta livre e está passando quase para ser uma companhia de série. Só que a gente precisa entender que a WWE está iniciando a jornada para o próximo PL. Eles estão saindo do SummerSlam, então eles estão iniciando as histórias. Por isso que foi muito necessário que o show fosse bem carregado em promos. Tá? E a gente sabe que as promos fazem parte do mundo da luta livre. Se você for na época da NWA, você for na época da WCW, você for na época da ECW, os shows sempre foram carregados em promos, né? E aí as lutas, elas sempre vão ser ali pinceladas ao longo da noite. E quando você chegar lá no PLE, que você vai ter as lutas mesmo. A IW que quebrou um pouco esse ciclo, tá? Então, quando a gente pega o show que a gente viu, a gente pensa assim, meu Deus do céu, mas teve promo demais. Só que foram promos tão boas, tão boas, tão boas, que a gente não reclamou. Foram poucas as pessoas que reclamaram, na verdade. Né? Teve até um rapaz que falou que ia colocar uma reclamação, mas eu não achei o comentário dele. Então, a verdade é que quando você pega esse show da sexta-feira, a gente percebe como que a WWE ela é especialista em construir histórias que vão fazer com que as lutas que a gente vai assistir tenham um pano de fundo que nos cative. E isso acabe fazendo com que elas fiquem extremamente emocionantes. Você pode não gostar da qualidade da luta, você não pode gostar da forma como ela é construída, você pode preferir o estilo da AEW, por exemplo. Mas a verdade é que a WWE ela sabe, quando ela quer, ela sabe trazer uma emoção para a luta. E isso é que faz com que a gente assista. Então, quando a gente vê o SmackDown que a gente teve com apenas meia hora de luta, e isso considerando que nós brasileiros conseguimos acompanhar durante o intervalo, e a gente pensa que o show voou, a gente tem que dar os parabéns para a WWE, porque eles conseguiram criar histórias cativantes que fizeram com que a gente ficasse com o olho preso na tela, mesmo sem a gente ver muitas lutas acontecendo durante o show. Dito isso, mesmo com tanta promo, por isso que a gente deu nota tão alta assim. Agora o José Cretos vai fazer um comentário sobre justamente as duas principais
promos que tiveram durante a noite, né? E aí ele vai dizer o seguinte: eu sempre soube. Cody e CM Punk não carregam uma rivalidade porque não tem uma razão forte. Eu sei que os dois são bons de promo. E isso que foi a prova. KO e Punk foi de arrepiar. E por mais que o Randy Orton, pra mim, cozinhou mais que o Cody, também não foi por muito. Foi muito bom também. Olha só, eu acho que comparar as duas rivalidades não dá pra comparar. Por quê? Porque Cody e Randy Orton, ela é uma rivalidade que está sendo construída com base na história, né? Como a gente sabe, a primeira luta do Cody Rhodes no main roster foi contra o Randy Orton. Depois eles se tornaram aliados no Legacy, depois eles se separaram, seguiram jornadas diferentes e voltaram. Então, essa rivalidade tem muita história em cima da qual ser construída. E o arquétipo dela, né, é em cima do mocinho que é agredido pelo vilão, e aí o mocinho tenta se vingar. É claro que eles estão tentando criar camadas por cima esse arquétipo muito basiquinho da luta livre. Mas se você tirar as camadas, é exatamente isso que a gente tem. Já entre Kevin Owens e CM Punk, a coisa é diferente. Aqui você tem um histórico real, você tem um histórico realista, você tem a história da luta com Singlet, que eu comentei no vídeo de resumo do show. Se você não sabe da história, vai lá ver o vídeo do resumo do show, depois você volta. Mas esse fato de que essa luta ela tem um pano de fundo na realidade é que faz com que a gente se interesse tanto por ela. É como se Cody Rhodes e Randy Orton fosse uma feud da PG Era, enquanto que Kevin Owens e CM Punk fosse uma feud da Reality Era. São duas feuds diferentes, com bases diferentes, mas que não deixam de ser cativantes e que são extremamente intrigantes. Você soma isso, a intriga de ver o Kevin Owens voltando ao topo e a gente pensando, poxa, como é que eles vão fazer para tornar o Kevin Owens interessante nesse main event? Mesmo a gente sabendo que a chance do Punk perder e perder esse título para o Kevin Owens em Toronto é de 0,0001%. Como é que eles vão fazer essa luta ser intrigante ao ponto da gente achar que o título vai trocar de mãos e no final das contas não trocar? Vamos aguardar para ver, mas realmente essas duas rivalidades que surgiram com a volta do Kevin Owens e do Randy Orton mostraram o quanto que eles são necessários para a WWE. A WWE sentiu falta dos dois. A ausência dos dois causou muitas dificuldades para a WWE. Agora, eles têm as suas duas principais estrelas face na companhia devidamente envolvidos em duas rivalidades muito pesadas e que vão ajudar a carregar a WWE provavelmente até o final do ano. Agora, o Matheus Henrique vai fazer um comentário exatamente sobre isso, né? Só pra gente arrematar. Depois a gente vai voltar no Core do Brand, né? Tiozão, sabe aquela história de AC e DC? Sim, antes de Cristo, depois de Cristo, tô ligado. Então, agora tem o SmackDown antes de KO e Orton e o SmackDown depois de KO e Orton. Simplesmente os dois elevaram o show para outro patamar. Sim, a verdade é que Kevin Owens e Randy Orton são dois lutadores extremamente cativantes, extremamente queridos, que promam muito bem e que o público gosta muito. Né? Não é à toa que eu pulei que nem uma pipoca aqui em casa quando a gente viu o retorno do Kevin Owens no SummerSlam. Porque ele é um dos meus lutadores favoritos e é um dos lutadores favoritos de muita gente. Justamente porque ele se entrega no ringue. Né? Apesar de ele ser um cara completamente diferente, heterodoxo na sua forma física, ele entrega lutas que são absurdamente legais de ver. Então, quando a gente soma isso ao Randy Orton, que é uma lenda dos rings, extremamente cativante, um cara que pode até ser preguiçoso no ringue, mas que ainda assim ele consegue trazer emoção para as suas lutas e faz a gente se interessar por elas, isso faz com que a gente fique feliz com a novidade. Né? Então, por mais que você chegue e fale assim, mas a WWE coloca sempre os mesmos caras lá no topo. Tá, mas pelo menos o Corey tá sem título agora. E ele tá falando que ele não precisa mais ser o garotinho, o mocinho
na história, o que faz com que a gente já veja o Cody Rhodes com outros olhos na rivalidade com o Randy. E no caso do Kevin Owens, a gente fica naquela. Será que a WWE vai puxar o gatilho depois de 10 anos e vai dar o título pro homem? Vamos ver. Mas é um fato de que o SmackDown melhorou sensivelmente. E aliás, eu devo dizer uma coisa. Desde o SummerSlam a gente tá falando. Parece que a WWE virou uma chavinha no criativo e resolveu mudar um pouco as coisas. Tá? A gente não sabe o que aconteceu. Mas que a WWE parece ter virado uma chavinha, parece. E o exemplo disso foi o Rodrigo, que notou uma coisa importante e interessante. Ele disse o seguinte: rapaz, é incrível como Baron Corbin e Trick Williams de ontem foi infinitamente melhor do que a do SummerSlam. Aí vem o questionamento: por que não fizeram a luta de ontem no SummerSlam? Parece até que foi sacanagem com quem foi no SummerSlam. Olha, eu acho, Rodrigo, que existem vários motivos, né? Primeiro, eu acredito que foi por conta do agente, tá? A gente sabe que as lutas, eles possuem agentes, e esses agentes, eles vão direcionar ali como é que eles acham que a luta deve acontecer. E aí pode ser que o agente da luta do domingo do SummerSlam, de repente não tenha trabalhado a luta como deveria. Talvez tenha falado: olha, usem mais agressividade, saiam mais na mão e tudo mais. E aí, como a luta não foi boa, e cara, os atletas sabem disso, eles sabem que a luta não foi boa. Eles resolveram, como eles iriam refazer a luta na sexta-feira, eles resolveram mudar o estilo. E aí eu não sei se foi o mesmo agente ou se foi outro agente, mas claramente alguém chegou para eles e falou o seguinte: vamos deixar um pouco de lado a agressividade e vamos voltar ao básico e trazer movimentos de luta livre para a luta. É claro que o Baron Corbin, por ser vilão, ele não vai usar muito disso, porque ele não pode ser aplaudido. No máximo que ele vai utilizar é o Deep Six e tentar utilizar o seu End of Days. Já o Trick Williams, ele claramente mudou completamente. Ele mostrou nessa luta que ele tem arsenal. Tá? Inclusive é uma coisa que a gente queria destacar aqui. Muita gente fala que o Trick Williams é limitado. Tá? Ah, poxa, o Trick Williams não merece ser campeão dos Estados Unidos, não merece o hype que ele tem, ele é um lutador limitado e tudo mais. Só que nessa luta a gente viu que o Trick tem algumas armas no seu arsenal, ele tem alguns movimentos no seu repertório e ficou claro isso. Então, o Trick Williams é um lutador que, se ele for bem trabalhado, se ele acrescentar mais algumas coisas ao seu moveset, ele pode se tornar um lutador bem, bem completo. Tá? Eu acho que existe bastante potencial ali. A gente viu isso nessa luta e, como ele é muito novo, com certeza ele vai ter tempo para trabalhar isso. E talvez até o Baron Corbin seja a pessoa certa para isso. Porque o Baron, como um lutador experiente, como um cara já com bastante estrada na luta livre, ele vai poder ajudar a trazer o melhor do Trick. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer com isso aí, mas que com certeza a luta deles abrilhantou a noite, abrilhantou. E aí o Nicolas ele vai fazer também um comentário interessante sobre essa rivalidade. Ele vai dizer o seguinte: Titio, sobre o Corbin não ter tirado as penas do título dos Estados Unidos, será que ele deve jogar em breve esse título fora e fazer um design novo? Olha, eu não sei um design novo. Eu acho que ele vai eventualmente voltar com o título regular, com a cinta de couro. Mas me preocupou o fato do Baron Corbin não ter trocado o título, porque isso poderia indicar um title reign curto, tá? Aonde ele perdesse o título rapidamente de volta pro Trick. E eu acho que essa é a tendência, porque não faz sentido eles criarem um cinturão customizado e aí se permitir jogar esse cinturão fora. E assim, quer dizer, tudo bem, pra gente não faz sentido, mas a WWE ela faz dessas coisas, a gente sabe disso. E inclusive as notícias dos Estados Unidos dão conta de que a vitória do Baron Corbin no SummerSlam foi surpreendente, que foi uma decisão de última hora. Parece que a ideia original era o Trick Williams manter o título. Só por quê? Justamente por causa do cinturão customizado. Se a WWE gasta um dinheiro para fazer um cinturão customizado, o pessoal imagina que a WWE vai manter
o campeão com esse título durante um tempo. Mas a gente já viu a WWE fazendo essas coisas, de mudar um cinturão e, na verdade, ou dar um reinado curto ou nem reinado dar para a pessoa. A Black Monroe, por exemplo, na rivalidade com a Tatum Paxley, pelo campeonato norte-americano da NXT, ela apareceu com um cinturão customizado, que era metade rosa e metade preto, indicando uma dualidade na personalidade da Black Monroe, que ela, uma hora, ela é um docinho de coco e tudo mais, mas no ringue ela é violenta. A Blake ficou andando com esse cinturão, mesmo não sendo campeã. E aí, quando elas fizeram a luta definitiva, que foi uma luta de caixão, a Tatum Paxley, ela ganhou o título, pegou esse cinturão customizado, jogou dentro do caixão antes de fechar a tampa. E ele nunca mais apareceu. E a Blake Monroe subiu para o main roster logo depois. Então, assim, a gente sabe que a WWE queima dinheiro com cinturão customizado de tempos em tempos. Vamos ver se ele na próxima sexta-feira vai aparecer com um cinturão comum. E aí vai indicar que agora sim o Baron Corbin vai ter um reinado mais longo. Ou se essa rivalidade vai caminhar para o Trick Williams ganhar o cinturão de volta e ele manter esse cinturão customizado, tá? Vamos aguardar, mas é um sinal. O fato de que o Baron Corbin não trocou ainda o cinturão é um sinal de que a WWE pode estar pensando em voltar com esse título pro Trick Williams, sim. Agora, a Cristina Bezerra vai fazer um comentário sobre Sami Zayn e Johnny Gargano. Ela vai dizer o seguinte: o segmento do Sami mandando o Gargano reagir foi interessante. Queria que reagisse e ajudasse o Sami. Vamos falar um pouquinho sobre Sami Zayn e especialmente o Johnny Gargano. Eu tenho visto a WWE manter o Sami Zayn ali no main event e eu acho isso positivo. Eu acho que a WWE não desistiu da ideia do Sami ser um main eventer. E o fato de ele ter batido de frente tanto com o Kevin Owens quanto com o CM Punk demonstra que a WWE está interessada sim no Sami Zayn como main eventer. O fato de ele não ter descido pro midcard, não ter batido de frente com o Baron Corbin, seria muito fácil, por exemplo, pegar o Sami Zayn, que agora tá meio sem história, pegar ele e bater ele de frente com o Baron Corbin. Ah, não, eu quero tirar o cinturão dos Estados Unidos de você. E a gente voltar a ter Sami Zayn e Trick Williams. Mas não, eles mantiveram o Sami Zayn no topo, reclamando que ele teve o título roubado, batendo de frente com o Kevin Owens, que vai ter uma luta pelo título, e aí também batendo de frente com o CM Punk, chamando ele de fraude e tudo mais. Eu acho que isso nos traz esperança de que a WWE não vai descartar essa ideia do Sami Zayn como main event, que tá muito boa, porque tá trazendo intriga. E principalmente com o retorno do Kevin Owens, pode indicar para o futuro uma rivalidade entre os dois pelo campeonato mundial, o que ninguém reclamaria, porque seria a coroação de uma carreira de duas pessoas que são melhores amigos, mas que estão na estrada há 20 anos e que merece muito ter a carreira deles coroadas com uma jornada do herói pelo campeonato da WWE. Quanto ao Johnny Gargano, tanto o CM Punk quanto o Sami Zayn já se irritaram de vez com o Johnny Gargano e falaram para ele parar com essa palhaçada. E aí, a minha esperança é que a gente esteja caminhando para que o Johnny Gargano finalmente consiga sair desse estado comatoso. Eu confesso que eu fico me perguntando se o Johnny Gargano, esse tempo todo, não está lesionado e a gente não está sabendo. Entendeu? Porque é impressionante como que a WWE paga para que ele. Não só, na verdade a WWE não paga, porque a viagem é por conta do talento, tá? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. A viagem de um lutador para o show é por conta do lutador. O hotel é por conta do lutador. A WWE não paga nada disso. Ele é um contratado independente. A WWE chama o cara, vai. E aí a WWE decide se vai usar o cara no show ou não. E a WWE tá chamando o Johnny Gargano durante meses só para ele ficar deitado de bruços em cima de uma caixa de equipamentos. Isso já tá rolando há quase 6 meses. E o cara tem ido. Então, assim, eu não consigo, em sã consciência, pensar que a WWE estaria sacaneando o Johnny Gargano, fazendo ele e a Candice LeRae gastar dinheiro com passagem aérea para ir para o Monday Night Raw e ficar aparecendo em estado comatoso, né? E no SmackDown, né, no caso, né? Ir para o SmackDown, ficar em estado comatoso sem ter um plano pro cara.
eu custo a acreditar que a WWE não tem um plano pro cara. Pode ser que eles estejam adiando, mas eu custo a crer que a WWE não tem um plano pro cara. Vamos aguardar, porque se no final das contas a WWE dropar o contrato dele, aí sim a gente vai falar que a WWE foi sacana e não fez o correto com o cara, né? Porque, pô, brincadeira, né? Ficar chamando o cara pra poder gastar dinheiro, chegar lá e ficar fazendo segmentos ridículos em que ele fica deitado em cima da caixa, só pra depois mandar ele embora, eu acho muito vacilo da WWE. O problema é que o contrato também, a rescisão do contrato nem é decisão da WWE, é da TKO, né? Vamos aguardar pra ver. Agora, o Igor Carneiro vai fazer um comentário sobre o cenário de duplas do SmackDown. Ele vai dizer o seguinte: salve, tiozão, tomara que semana que vem os War Raiders ganhem esse título de duplas do SmackDown. O Padre Damião e o Ron já passaram da hora de perder esse título. Queria ver muitos War Raiders defendendo esse título na AAA. Seria legal demais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o quanto que a gente vai ver os War Raiders lá no México. Porque, por exemplo, no Verano de Escândalo eles não apareceram, né? Eles ganharam esse título, chegaram, acho que não chegaram a defender esse título ainda no México, apesar de eles terem ganho. Mas isso acontece, tá? Isso é comum, inclusive, na AAA. Um lutador ganhar um título e não defender muito. Ele aparece ali e tal, vai defender o título umas 3, 4 vezes no ano. Tá? A pegada é diferente da WWE. Mas o fato é que o Padre Damião, né, o Damian Priest, e o Ron Cena, né, o R-Truth, eles realmente, assim, estão carregando o título, mas não estão. A verdade é que esse título do SmackDown, tanto do SmackDown quanto do Raw, né, eles estão sendo muito mal aproveitados. E eles estão insistindo em algumas duplas que são grandes, são parrudas, têm uma certa qualidade no ringue, mas que não trazem toda aquela beleza e a maravilha que a gente tinha no ano passado, quando a gente tinha um cenário de duplas do SmackDown de lutadores mais baixos e extremamente mais ágeis, né? E isso acabava fazendo com que as duplas do SmackDown fossem um grande atrativo. Pensar que a gente vai ter um SmackDown com o cenário de duplas centrado em War Raiders, Damian Priest e R-Truth, e também os MFTs, me incomoda muito, tá? Inclusive, esta luta, eu tenho minhas dúvidas que os War Raiders vão ganhar. Eu estou achando que quem vai ganhar vão ser os MFTs com a ajuda do Haku. Tá? A gente vai ter que aguardar para ver. Mas eu tenho essa dúvida se os War Raiders realmente vão ganhar esse título, tá? De toda forma, o que eu quero é pelo menos ver essa galera lutando. Vamos aguardar. Semana que vem o SmackDown tá bem interessante. Vão ter 3 lutas por títulos no show da semana que vem. Vão ter o título de duplas masculino e os 2 títulos dos Estados Unidos vão estar sendo defendidos semana que vem. Então, o show promete e vamos ver se a WWE vai mover o título do Damian Priest e do R-Truth. Eu confesso que eu já estou um pouco cansado deles como campeões também. Agora o Wrestling Moderno vai falar justamente sobre o título dos Estados Unidos e aí ele vai comentar o seguinte: a Tiffany mal luta pelo título mesmo, é tempo da Jace, todo o ouro na Fatal Influence. Ele está falando com relação ao fato de que esse cenário do Campeonato dos Estados Unidos seria o título, poderia ser mais interessante na Jace, porque faria parte da persona do Fatal Influence ter título para tudo que é lado. A gente sabe que a WWE adora fazer isso. Pega uma stable e coloca um monte de títulos nessa stable. Estão fazendo isso no Monday Night Raw com o Judgment Day. E principalmente quando a stable é de heels, né? A stable de face, primeiro que dificilmente a gente tem stable de faces, né? A gente até vai comentar sobre uma. Mas eu acho que no SmackDown, colocar o cinturão na Jacy Jayne vai fazer todo sentido. Por quê? Porque a gente tá tendo um cenário, a gente tá se encaminhando para um cenário no SmackDown em que ele tá ficando recheado de trios de lutadoras. E isso está sendo intrigante, porque favorece que essas lutadoras possam aparecer mais na frente das câmeras. Quando você tem uma lutadora que está sozinha, isso é meio ruim. E isso acaba fazendo com que, para que ela consiga aparecer na frente das câmeras, na maioria das vezes ela vai aparecer perdendo para alguma stable. Então, quando a gente coloca a lutadora dentro de um grupo, isso favorece que ela tenha mais tempo de tela, porque você tem várias lutadoras dividindo o mesmo tempo. Então,
eu não me incomodo com isso, tanto lutadoras quanto lutadores. Tá? A AEW, por exemplo, adora fazer isso. Só que em vez de ter trios, eles têm grupos com 6, 7, 8 lutadores, porque eles têm um canhão de lutador lá, né? Eles simplesmente saem contratando todo mundo. Então, é interessante a gente ver essa situação. Eu acho que vai ajudar muito a persona do Fatal Influence e da Jacy Jane se ela ganhar o título dos Estados Unidos. Tá? E aí, a WWE pode trabalhar a dinâmica com essa galera, pegando ali justamente os outros grupos. Então você pega ali Charlotte Flair e Alexa, você pega a Nia Jax e Lash Legend, você pode pegar ali Jade Cargill com as Berries, e aí você consegue colocar essa galera toda junta e disputando os títulos. E aí você também tem Chelsea Green e Tiffany Stratton. Então é uma questão agora de sair alocando alguns lutadores, algumas lutadoras aí a mais nesses grupos, para que toda a divisão feminina do SmackDown esteja envolvida em histórias por meio dessas rivalidades nesses trios. E eu acho que isso vai favorecer muito. Pelo menos é o que eu acho que vai acontecer. Eles vão pegar uma lutadora aqui, uma lutadora ali, vão sair alocando nesses trios, e aí a gente vai ter uma dinâmica bem interessante aí pro futuro do SmackDown. Agora, Fernando Henrique, ele vai fazer um comentário que é interessante, que tem um pouco a ver com a estreia da Tatum Paxley, tá? Por quê? Porque ele notou uma coisa que eu também tinha ficado incomodado, e eu que cubro até o main event aqui no canal, também me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: Julia, Blake Monroe e Kiana James não tiveram nada. Esperar o futuro. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que chama a atenção o fato de que a WWE ela pegou várias lutadoras recentemente, trouxe para o main roster e não utiliza, ou utiliza mal, tá? Inclusive, isso vai de encontro com o comentário que o Kleber Coelho fez, que é o seguinte: tiozão, adorei a estreia da Tatum. Inclusive, quero pontuar que as estreias femininas têm me agradado mais do que as masculinas dessa galera que tá vindo do NXT. Mal posso esperar para ver o que vai rolar quando for a Lola. Abraço e feliz Dia dos Pais para ti. Bom, para começo de mais nada, Kleber, obrigado aí pelos parabéns e um abraço aí para todos os papais que estão acompanhando esse nosso vídeo nessa manhã. Né? Uma coisa que eu devo dizer com relação ao comentário do Kleber é que o comentário do Fernando contradiz o que ele disse. Porque assim, se a gente for considerar todas as lutadoras que estrearam e todos os lutadores que estrearam nos últimos tempos vindos da NXT, a gente vê um contraste bizarro. O primeiro contraste é que eles subiram com muito mais lutadoras do que lutadores. Do ano passado para cá, estrearam na WWE a Julia, a Roxanne Perez, a Sol Ruka, a Fatal Influence, a Lash Legend, a Jordynne Grace e a Blake Monroe. Tá? Essa foi a galera que subiu da NXT para a WWE. E o que essa galera fez até agora? A Lash Legend foi campeã de duplas, tá envolvida ali agora com a Nia Jax no main event. Ok, teve uma boa estreia, tá rolando bem aí no main roster. A Sol Ruka se tornou campeã intercontinental, teve um reinado muito do mais ou menos e já perdeu o título. E a gente já começa a se preocupar com o que vai acontecer com ela daqui para frente. A Fatal Influence, sim, estreia sensacional. A Fallon Henley e Lane Bridge já são campeões de duplas. A Jacy Jane está se encaminhando para ser campeã dos Estados Unidos. Construção perfeita. A Roxanne Perez, já mais ou menos, né? Ela tinha estreado com a Julia, parecia que iam fazer uma duplinha com ela, separar as duas, o que foi um erro, ao meu ver. E aí a Roxanne Perez foi jogada na Judgment Day e está como terceira roda do grupo feminino. Né? Nós temos a Liv Morgan campeã mundial, temos a Raquel Rodrigues campeã da Intercontinental, e dentro da própria história a Roxanne Perez está sendo tratada como um nada, né? O que vai desembocar num empurrão para ela no futuro. Agora, e a Julia também foi... a gente tem várias lutadoras, nós temos a Julia que estreou com a Roxanne, foi para o SmackDown, foi campeã dos Estados Unidos, mas nunca defendeu o título e nunca apareceu tão bem assim. Aí lutou, quebrou a parceria com a Kiana James,
rivalizou com ela, venceu a rivalidade, e aí tanto ela quanto a Kiana James sumiram, desapareceram. E aí, além disso, o que a gente está vendo? A gente tem a Jordynne Grace, que estreou para ser alimento da Jade Cargill, perdeu uma luta de 7 minutos pelo título, não teve revanche, se contundiu quando voltou. Voltou pro main event. E agora nem isso. Sumiu que desapareceu. E a Blake Monroe não estreia. Você falou assim, pô, Blake, pô, as estreias das lutadoras estão melhores do que as dos lutadores. Cara, Blake não estreia. Ela só faz segmento de bastidores, fica atacando as lutadoras e não luta. O que tá acontecendo, cara? Se a gente for perceber, a gente tem, nesse cenário dos lutadoras que estrearam, tem muito mais lutadora com um potencial enorme que foi descartada do que lutadora que foi bem aproveitada. E me preocupa, sim, o fato de que a WWE foi e trouxe a Tatum Paxley para o SmackDown. Por que estava todo mundo achando que ela iria para o Monday Night Raw? Porque o Raw tá precisando de lutadoras. Então, a não ser que eles peguem algumas dessas lutadoras que estão no SmackDown e joguem no Monday Night Raw, a gente vai ter problemas. Tá? E a própria Lola Vice deve vir para o SmackDown também, a não ser que eles façam o Damian Priest e o Arthur perderem o título e eles desloquem o Damian para o Raw. A não ser que eles façam isso e mantenham a Lola Vice no Raw, a Lola também vai pro SmackDown. E aí, cara, esse cenário do SmackDown aqui, com essa montoeira de gente, só vai complicar cada vez mais, tá? Então, assim, isso me incomoda um pouco. Se vocês perceberem, dessa galera aqui, a Lash tá no SmackDown, Jordynne tava no SmackDown, Blake Monroe tá no SmackDown, a Sol tá no Raw. Ok, Fatal Influence tá no SmackDown, Julia tá no SmackDown, Roxanne Perez tá no Raw. Então, dessa galera que subiu pro main roster, só 2 lutadoras foram pro Raw, o resto foi todo pro SmackDown. Então, o cenário feminino do SmackDown tá com muita gente, e a WWE tem que dar um jeito nisso. Agora, e ainda trouxeram a Tatum Paxley, e talvez tragam a Lola Vice. Olha que desespero, né? Tá complicado. A WWE precisa pensar nisso. Já com relação à estreia dos lutadores, foram 4 lutadores que vieram do cenário do NXT para o main roster. Oba Femi, Trick Williams, Javon Evans e Rick Sanchez. Desses 4, o único que não deu certo até agora foi o Rick Sanchez. Os outros 3 eu não preciso falar nada, né? Preciso nem dizer como que a WWE acertou com a estreia deles. Vamos ver, vamos esperar, mas eu tô preocupado sim com a Tatum Paxley no main roster. Falando dela, o Tep Monteiro vai dizer o seguinte: a estreia da Tatum me causou mixed feelings, sentimentos mistos. Fiquei feliz com a subida dela e até acho que demorou, mas meu sonho era um grupo dela com a Bayley versão bipolar e a Lyra versão maluca. Mas infelizmente, com tudo que vem acontecendo com a Bayley, a melhor opção deve ser a Alexa mesmo. Só não sei como isso vai funcionar com a Charlotte. A gente vai trazer uma notícia sobre isso amanhã, tá? Existe uma razão da WWE ter colocado a Tatum Paxley junto com a Charlotte Flair. O que eu posso dizer é que foi excelente, porque a WWE literalmente colou a Tatum com 2 futuras main eventers, com 2 futuras Hall da Fama da companhia. Eu acho que não podia haver uma colocação melhor para Tatum, o que mostra o quanto que a WWE acredita nessa menina. Eu já falei, quem não acompanha a NXT não sabe o quanto que essa menina é boa. Ela é excelente no ringue, tem uma persona muito legal e ela é muito boa de microfone. Então, essa Tatum Paxley, se ela vier com aquela gimmick direitinha lá da NXT, e parece que vem, porque eles fizeram a Alexa Bliss voltar à gimmick da época do Bray Wyatt, então eu acho que eles vão conjugar as duas ali com essas personas mais darks. Cara, a Tatum Paxley, ela pode se tornar rapidamente uma fan favorite. Ela pode se tornar rapidamente uma das favoritas do público da WWE. Então, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa construção dela. Semana que vem, provavelmente, ela vai ter uma oportunidade para falar na frente das câmeras. Por isso que as promos são tão importantes, entendeu? Para que a gente possa conhecer o lutador, conhecer a lutadora, conhecer o seu background, seu histórico, saber de onde que ele está vindo, para que a gente possa se importar com ele. Então, vamos aguardar, vamos ver. Eu tinha previsto que a Tatum ia subir com a Bayley e com a Lyra, mas eles decidiram dividir a dupla. Pensei até que a Tatum poderia vir com a Lyra, mesmo nessa persona maluca dela, né, a Lyra cracuda,
Mas a WWE resolveu colocá-la no SmackDown. Tem uma razão para isso, eu vou falar para vocês amanhã no nosso vídeo Notícias da Luta Livre, tá? Agora, o Matheus Fuli vai fazer um comentário sobre as mulheres que não estão aparecendo, né? Medo de acontecer com a Blake Monroe, que é uma das minhas favoritas, o mesmo que aconteceu com a Jordynne Grace. Subiram sem ter um plano de carreira e histórias prontas para ela, e depois sumiram com ela e botaram na geladeira. Eu acho que existe uma grande diferença da subida da Blake para a subida da Tatum e até da Jordynne também. Tanto a Blake quanto a Jordynne subiram sozinhas. Elas subiram sem ter parcerias, sem ter um apoio no main roster. E isso acaba fazendo com que o público tem que ser apresentado para esses lutadores. Porque você veja, aqui no canal eu vejo isso. Sempre que eu faço vídeo de notícias de quinta ou de sexta-feira, que eu faço o contrabando com o resumo do NXT, eu consigo ver na curva da audiência do vídeo quantas pessoas simplesmente saem do momento em que eu começo a falar da NXT e voltam no meio do vídeo. Tem uma queda, tem uma barriga na audiência, tá? Não é uma barriga muito absurda, mas tem. O vídeo chega ali mais ou menos com uma retenção de cerca de 50%, cai para 35% e depois volta para 50%. Significa que 15% das pessoas simplesmente engolem essa parte da NXT, não querem saber de NXT, mesmo comigo estando aqui apresentando as histórias, apresentando os lutadores, o pessoal não quer saber. Então, quando essa galera chega no main roster, as pessoas não conhecem. Elas precisam ser apresentadas a essas pessoas. Quando a gente tem a Fero Influence que veio em grupo, isso ajuda muito, porque uma fala com a outra e ela já tem uma rivalidade geralmente pronta com outras stables. Mas, no caso da Blake e da Jordynne, elas vieram a sós. E isso atrapalha, porque o público tem que ser apresentado a elas. Não vai ser uma aparição lá no Royal Rumble, como no caso da Jordynne Grace, que vai fazer o público lembrar da lutadora. O pessoal tem que conhecer o histórico dela, tem que saber de onde que ela vem, por que ela tá ali e tudo mais. E no caso da Jordynne e no caso da Blake, a gente não teve isso. No caso da Tatum, ela já veio com a Charlotte e com a Alexa. Isso vai ajudar. Assim como ajudou a Lash Legend vindo junto com a Nia Jax. Então eu acho que talvez esteja faltando isso. Até mesmo a Roxane entrando. Primeiro ela estava com a Julia, depois a WWE colou ela no Judgment Day. Isso ajudou a dar um sentido para a participação da lutadora no main roster e isso ajudou muito. Então eu acho que a subida da Tatum Paxley vai ser mais tranquila, justamente porque ela está com a Charlexa. E eu acho que isso poderia ser um incentivo para a WWE fazer alguma coisa com a Blake e com a Jordynne. De repente colocá-las num grupo para que elas pudessem também ter ali um apoio uma na outra ou em alguém para que elas pudessem ter uma história melhor, uma jornada melhor no SmackDown. Agora o Vitor Manuel vai fazer um comentário sobre o Randy Orton e o Cody Rhodes, nessa rivalidade deles que tem uma história aí, tem uma estrada e que a promo foi bem interessante. O segmento do Randy e do Cody deixa a sensação de que isso está só começando. O Randy deixou claro que o que fez no SummerSlam não foi por acaso, enquanto o Cody não parece disposto a deixar isso passar. O mais provável é que o Randy continue provocando o Cody nas próximas semanas até os dois finalmente chegarem a um combate. A rivalidade pode ficar cada vez mais pessoal, principalmente porque existe bastante história entre os dois. Sim, com certeza. Isso aí vai virar pessoal, tá? O que eles vão fazer para essa rivalidade virar pessoal, eu não sei. Porque teriam que, de repente, voltar lá no Legacy, de repente inventarem alguma coisa de que o Randy Orton teria causado a demissão do Cody, ou o Randy Orton ficar chateado com o que o Cody falou quando ele saiu da WWE, apesar de que ele não falou muito, né, mas lá na AEW ele quebrou lá o trono do Triple H, alguma coisa assim. Eles poderiam fazer algo do tipo, tá? Assim como estão começando a fazer com o Punk. Mas eu acho que não vai acontecer. Então a gente vai ter que partir para a linha do Randy Orton não querer que o Cody Rhodes seja campeão porque não vê ele com esse valor todo, entendeu? Que ele é o Vibra, que ele é a lenda e ele vai destruir. A única coisa que realmente me parece que essa jornada tá caminhando para uma passagem de tocha, com o Randy Orton fazendo uma última jornada e, no final das contas, ao perder, passar a tocha para o Cody Rhodes. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o que eu disse, está caminhando para isso. A gente sabe que o Randy Orton está todo zoado das ideias de lesão e a gente vai ter que ver quantas lutas ele ainda tem na companhia. Não acho
que o Randy Orton vai chegar ao 15 ou ao 16, justamente porque ele tá em final de carreira. A WWE poderia dar esse agrado para ele? Poderia. Mas eu não sei se isso vai acontecer, não. Vamos ver. E para terminar, o Rafael Maciel vai manter aí esse comentário nessa linha e ele vai dizer o seguinte: tiozão, achei esse SmackDown interessante porque ele nos deu mais dúvidas do que certeza, mas eu estou amando essa salada pelo título. WWE Championship na mãos do Punk, Randy Orton atrapalhando a luta no SummerSlam e falando no SmackDown para o Corey, que vai atrás do título, e ele tem luta pendente com Kevin Owens, que por sua vez agora, como number one contender, tem uma rusga com o Punk, e tem o Gunther orbitando esse topo aí, junto com o Sami Zayn. Tá bem interessante. Tá bem interessante. Você inclusive esqueceu do Finn Balor, que não apareceu nesse último SmackDown, tá? Eu acho que a WWE conseguiu fazer uma salada. Causou assim, se vocês imaginarem aqueles filmes, não tem aqueles filmes assim de detetive, que você tem um quadro, aí você tem as fotos das pessoas, e aí tem um monte de fiozinho, né, de barbante amarrado em taxinha no quadro, ligando uma foto a outra e tentando relacionar o caso assim num mapa mental para você tentar chegar em algum lugar. Eu acho que a gente poderia fazer isso perfeitamente com esse main event do SmackDown, porque todo mundo tem treta com todo mundo. É impressionante. Randy Orton tem treta com o Cody Rhodes, ele tem treta com o Kevin Owens, da luta pendente da WrestleMania 41, ele tem treta com o CM Punk, o CM Punk tem treta com essa galera, o Gunther tem treta com o mundo inteiro, o Sami Zayn tem treta com o Kevin Owens, tem treta com o CM Punk, tem treta com o Cody Rhodes, tem treta com todo mundo, entendeu? Então assim, é tanta história potencial que a gente tem aqui que realmente está muito interessante da gente ver esse cenário. O que me incomoda é que o Finn Balor não tem história com essa galera toda. Ele acabou de chegar no main event. Então a WWE vai ter que construir isso, vai ter que ver com isso de lá de trás. De repente, Finn Balor falar do tempo de estrada independente com o Kevin Owens, com o CM Punk e com o Sami Zayn. Alguma coisa pode ser feita ali. Mas eu acho que tá muito, muito intrigante. E eu penso que, assim como algumas pessoas falaram nos comentários, a WWE pode dar uma rodada com esse título. Esse é o momento. Tá? Muita gente falou isso ao longo dos tempos aqui no canal, defendendo que, poxa, o título podia dar uma rodada e tudo mais. Bom, esse ano, esse campeonato do SmackDown, ele deu uma boa rodada. Ele foi parar nas mãos do Cody Rhodes, foi parar nas mãos do Drew McIntyre, foi parar nas mãos do Sami Zayn, foi parar nas mãos do CM Punk. Né? São 4 pessoas diferentes que detiveram esse título no SmackDown, enquanto que no Monday Night Raw, apenas o CM Punk e o Roman Reigns detiveram o Campeonato Mundial Peso Pesado. Né? Então eu acho que no SmackDown eles até deram uma boa rodada com esse título. Poderiam rodar um pouquinho mais? Poderiam. Eles poderiam fazer o Kevin Owens ganhar esse título do CM Punk e aí fazer esse título rodar entre o Kevin Owens, o Sami Zayn e o Finn Balor. Eu acho que daria muita liga. E faria com que esse main event do SmackDown fosse novamente elevado e transformado. Vamos aguardar, eu sei que a gente fica falando muito aqui no canal, vamos aguardar para ver, é quase que um chavão do canal, quase que um meme do canal, mas a verdade é que nesse cenário do main event do SmackDown, a coisa ficou muito boa, e a gente tem que ver se a WWE realmente vai conseguir alavancar isso ao ponto da gente conseguir ter boas histórias. A gente tá chegando aí no Money in the Bank, isso vai ser mais algo que vai agregar a esse cenário do SmackDown. E eu acho que eu acho que o Money in the Bank vai para o SmackDown e isso pode fazer com que os shows fiquem muito, muito bons e a galera volte a assistir. A gente consegue ainda ver uma diferença de audiência, né? A live do Monday Night Raw chegou a mais de 300 pessoas, tudo bem, foi logo depois do SummerSlam, faz sentido. A live do SmackDown teve 250 no máximo, né? Foi quando a Tatum Paxley estreou. Então, eu acho que ainda tem uma diferença, ainda tem muita gente que só acompanha o Raw, mas que com esse cenário aqui de main eventer, eu acho que a audiência do SmackDown vai voltar. Ela vai voltar e o SmackDown vai voltar a ser um show que deve ser acompanhado. Vamos aguardar, vamos ver se as coisas realmente melhoram. Beleza? Bom, muito obrigado a todos pela audiência desse vídeo. Eu confesso que eu estava imaginando que ia ser um vídeo mais curto, mas não tem jeito, né? Eu acabo falando pra dedéu. Muito obrigado a todos
pela sua audiência. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para acompanhar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar mais opções aqui na tela. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço, um bom Dia dos Pais para todos e até a próxima.